arquétipo do Batman, tá? O arquétipo do Batman é um arquétipo que se desenvolve na arte da América do Norte relacionada à expansão do pro oeste americano, em que você tem essa expansão acontecendo, certo? Você tem essa expansão acontecendo, você tem cidades que são in the fringe of civilization, você tem estruturas lá na ponta, muito distantes, que tem uma pequena cidadezinha que de repente tem uma delegacia, tem um bar, sabe? O Velho Oeste americano, Velho Oeste, filme de Velho Oeste americano. Você tem um bar, tem uma delegacia, tem um prefeito local, aí você tem bandidos que invadem a cidade de tempos em tempos. A estrutura social ali é muito parecido com a do crime organizado quando você chega numa comunidade e ele domina o local. Aí o que você tem? Você tem o Westner, aquele cara que chega, ele tem um senso interno de justiça, você tem um senso interno de justiça, você sabe que ali a lei não chega, então não adianta você atuar pelos liames da lei, porque a lei ali não existe, a lei ali, se você ficar apelando para a lei, é uma fantasia. O xerife é corrupto, o xerife está vendido, porque aquela sociedade toda já está meio... Certo? Entendeu? Aí você vem com a ideia do eu sou o mal necessário, eu sou o mal necessário, eu preciso... Eu não tenho... Assim, desculpa, eu não queria matar ninguém, mas assim, nessa localidade aqui, se eu não der uns tiros numas pessoas, certo? Se eu não der uns tiros numas pessoas, como é que a gente vai viver em paz? Né? Eu tenho que tirar-lhe a arma, dar um tiro numas pessoas, porque é foda a vida é dura. Tem muito... A lei não chega em alguns lugares. Esse é o arquétipo sobre o qual o Batman é montado. Esse é o arquétipo sobre o qual o Batman é montado. É o mesmo arquétipo sobre o qual é montado o Capitão Nascimento. Certo? E aí a questão óbvia, né? Desde a antiguidade clássica, da antiguidade clássica romana, né? A questão que se coloca é quem vigia os vigilantes. Isso é texto. Notem, isso é texto latino. Isso é texto. Quem vigia os vigilantes, quis custodia ipso custodias. Isso é texto latino, da antiguidade romana, sobre a proteção das mulheres numa situação em que tem homens que estupram as pessoas. Então, beleza, a gente vai colocar esse monte de cara aqui para vigiar essas mulheres, que aí elas não serão estupradas, né? Que legal, mas beleza, mas quem vigia os caras que vão vigiar a vigília, né? E aí é simples, Batman é montado sobre isso, né? Batman é montado sobre... E aí é sempre muito patético. eu sempre achei muito engraçado, né? E exatamente isso, o Batman não mata os criminosos. Ele só dá roundhouse kick na cabeça das pessoas. Claro que ninguém morre, né? Você só dá roundhouse kick na cabeça das pessoas com armadura. Ele não mata as pessoas. É a mesma coisa do Star Wars atirando. É a mesma coisa do Star Wars atirando em clone. Não, ele não tá matando pessoas, são clones. Ele tá atirando em robozinhos, não são clones. Não são clones. Não. Assim, porra, inclusive eu tô com camisa de MMA, né? As pessoas morrem com um treino todo seguro, né? O treino seguro, treino bonitão lá, um treino bonitão. Às vezes alguma pessoa... não, pelo amor de Deus, não é que eles só quebram os ossos, é que é uma idiotice extraordinária você achar que isso só levará a quebra de ossos. Não, você mata pessoas, é claro que mata pessoas. Eu não matei ele, não. Eu joguei ele aqui. Eu lembro que tem um que ele joga o cara do prédio, né? Eu calculei, imagina, né? Eu calculei do Nolan, né? O do Nolan. Eu calculei que eu ia jogar você daqui e era o suficiente para quebrar uma perna. É? É. É claro, você empurra uma pessoa de um prédio de 3 andares, é claro que você sabe a forma exata que ele vai cair, né?
é patético, é 100% patético, porque não é sério, né? Não é sério, claro que não é sério. É, enfim, patético, é completamente patético, é 100% patético isso, né? É o gênio da física. Não tem cabimento isso, né? Não tem cabimento esse tipo de desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte: a questão é o arquétipo, né? A questão é arquétipo. O arquétipo de Gotham é a Fringe City, né? É a cidade de fronteira moderna, entenderam? O Gotham está para as cidades de faroeste que a lei não chegou, igualzinho, certo? É a cidade em decadência que não se pode confiar em quase ninguém, com exceção dessas personalidades super perfeitas, morais, ou que tem. Aí depois você tem outras criações que as personagens vão ficando cinza, né? Eu acho super engraçado essa trajetória das histórias, né? Elas vão ficando cinza, né? Elas vão ficando cinza. Mas o que eu quero apontar é o seguinte: veja, com isso eu não quero dizer que eu não gosto de Batman. Para vocês entenderem, eu acho, para vocês entenderem com tranquilidade, que eu não estou fazendo alguma alguma noção de que você não pode assistir ou que você não pode gostar, ou qualquer merda nesse sentido, né? Eu não tô dizendo que você tem que achar os filmes ruins, ou aí você vai falar assim, mas eu odeio esse filme, não sei o quê, não é isso que eu tô falando, tá? Eu gosto, por exemplo, eu gosto pra caralho daquela trilogia lá do Nolan, eu assisto e me divirto, tá? Eu assisto e me divirto. Tranquilo? Eu assisto e me divirto. Não tem esse negócio assim, vocês não podem assistir isso. Eu assisto 300 de Esparta, que é claramente uma propaganda anti-iraniana, inclusive, tá? 300 de Esparta é escancaradamente uma propaganda anti-iraniana de tendências absolutamente fascistadas, nas quais os persas não só são autocratas, né, que se submetem, deitam para um rei, etc. e tal. Então, isso é porque a Pérsia é Irã, né? Porque a Pérsia é Irã. Pérsia e Irã é a mesma coisa, por isso. Tipo assim, não só o Xerxes, quer dizer, a sociedade persa não são mais do que escravos, né? A sociedade persa. Essa mesma ideia de, tipo assim, aqueles iranianos lá não se revoltam com aquele ditador lá, não? É tudo submisso, sociedade de submisso do caralho, entendeu? Certo? O que eu quero dizer é que explicitamente uma tentativa de vincular. Quando acontece a traição, veja só, deixa eu mostrar para vocês. Como é que era o nome do cara? Inclusive é tirado do texto do Heródoto. Eufiates, obrigado. Veja só, a representação da traição, ela é corcunda. Gente, o texto, veja bem, o texto tá falando, presta atenção, o texto tá falando de eugenia, tá? O texto tá falando de eugenia. Eugenia, existia eugenia em Esparta, tá? É a ideia de que Esparta é legal porque ela mata os jovens doentinhos. Você nasceu doentinho, os espartanos matavam porque isso era ruim para a sociedade, você ter gente doentinha, tá? É literal eugenia, tá? Ok? É eugenia. O tema da traição do Efieltes é porque ele foi jogado lá, porque ele nasceu assim, ó. Ele tem essa questão aqui, ó. Ele tem essa questão aqui, ele é geneticamente defeituoso. É eugenia. Esse cara, ele queria ser um espartano, tá vendo? Ele queria, ó, que bonitinho, ele queria ser um espartano. Só que a rejeição que o grande mestre falou é que, desculpa, você, assim, como você é doente, né, você não consegue levantar o escudo para defender. A raiva dele de ser rejeitado porque ele é doente faz com que ele vá e traia os espartanos. A cena do filme, tá? É isso aqui, ó.
Quando ele vai ser seduzido, ele pega o Xerxes, chama ele, e ele tá nessa situação em que tem um monte de relação sexual. Então, assim, ó, tem lésbicas, é depravação sexual. O que mostra a traição do Efieltes é ele se vender para esses prazeres carnais. E aí tem duas mulheres se pegando. E elas são mulheres bonitas se pegando, mas aí quando mostra de outro ângulo, né, essa cena aqui, elas têm algum defeito na cara e etc. Saca? Tem algum defeito na cara e etc. O que eu quero mostrar para vocês é que o filme é muito caralho, puta merda. Entende o que eu tô dizendo? Puta merda. Puta merda. Então você tá dizendo, veja só, pega o storyline, pega o storyline. Você tem um cara que é doentinho, olha só a storyline, pega o storyline, escuta o que eu tô falando, escuta o storyline, tá? Escuta o storyline. Uma sociedade de homens que lutam pela liberdade e que, por acaso, eles têm um comportamento que é, digamos assim, no mínimo, levanta uma orelha, né? Que é o seguinte: se nascem crianças defeituosas, elas têm que ser sacrificadas pela pureza da raça. Pela pureza da raça. Porque se a raça não for pura, ela pode perder a guerra. Os pais salvam Efieltes, tá? Eles salvam Efieltes, porque eles têm carinho, né, pela criança que eles tiveram. Então eles escondem, né, eles fazem das tripas coração para salvar o filho que é doente fisicamente. Eles conseguem esconder, eles salvam a criança se desenvolve, né? A criança se desenvolve e ela é muito orgulhosa de ser espartana e ela quer voltar para ajudar. O rei não faz de maldade. Ele fala assim: olha, meu querido, se você não consegue levantar o escudo, infelizmente, ele é deformado fisicamente. Ele é doente e deformado fisicamente. A deformação física dele é porque ele é doente. E aí, se você não consegue levantar o escudo para defender a nossa equipe, você não pode participar. Então o rei, ele aparece como bonzinho, tá? A cena, ele não é cruel. Ele não é cruel com o Efieltes. O rei diz: você, olha, infelizmente, eu gostei de você, você tem um coração ótimo, mas infelizmente eu não posso colocar você para lutar no campo de batalha junto com a gente. Porque se você lutar junto com a gente, você vai enfraquecer os nossos ranks. Certo? Aí o Efieltes fica chateado com isso, e vai e finalmente se submete ao Xerxes, funcionando como a ponte que vai levar à derrota dos espartanos. Presta atenção. Isso coloca ou não coloca na sua consciência a levantada da orelha? Puta, mas os espartanos estavam certo mesmo. Se tivesse matado aquele menino deficiente, nada disso teria acontecido. Não é nem uma maldade do menino deficiente, não é uma maldade do rei, é uma maldade de ninguém. Infelizmente, aquele deficiente existir gerou a derrota dos espartanos. Então, talvez os espartanos estivessem certos em matar crianças com deficiência. Percebe? Isso está no storytelling. Vocês entendem que não tem escapatória? Isso está no storytelling. Não só isso está no storytelling, tá? Infelizmente, esse defeituoso aqui, se ele não existisse, talvez os espartanos tivessem ganho. Isso tá no storytelling, tá? Isso é explícito. Tipo assim, eu me magoo muito de ter que explicar isso para as pessoas, tá? Mas além disso tá no storytelling, ainda tem todas essas somas de coisas, né? Então o cara vai lá e aí a aparência do autocrata é gay, né? A aparência do Xerxes é intencionalmente gay. Por quê? Por que o autocrata é a Vera Verão? Esse que é o ponto que eu estava colocando aqui. Por que o autocrata, cretino, que só se preocupa com si mesmo... Vamos de novo. Xerxes histórico é isso aqui. Xerxes histórico é isso aqui. Por que foi disso aqui para isso aqui?
Por que a representação dos autocratas é uma representação de depravação sexual? É bizarro. É bizarro. Vocês entendem? É bizarro. Não tem pano para se passar. Não tem meia conversa aqui. Não tem nenhum sentido essa construção arquetípica desse. E aí, veja, você poderia dizer, não, é só uma atualização, cara. Você também está viajando e etc. Tá, mas você vai somando as coisas, né? Você vai somando as coisas. Você pega esse Xerxes caracterizado dessa forma, o Efieltes como um deficiente, e quando esse deficiente vai lá conversar para coisa, a situação que mostra que ele é um depravado moral é de depravação sexual. Certo? A sedução que ele tem ali é essa sedução sexual, de que todo mundo tá ali meio que transando com todo mundo, e ele se entrega aos prazeres, ele meio que se ajoelha, assim, quase orgasmicamente. Então, assim, de um lado, você tem machos viris fortes lutando pelas suas esposas, mesmo que tenha essa tensão que a galera fala, não, mas tem uma tensão de homossexualidade aqui e tal, mas todo fascismo tem, né? Isso aí não diz nada, né? Mas é essa posição mesmo do homem viril forte de um lado, que sacrifica-se por tudo, e do outro uma depravação moral, que é uma depravação sexual. Agora, então, para vocês entenderem o que eu estou tentando explicar, isso significa que eu acho que você não deve assistir esse filme e que esse filme é uma merda? Não, eu divirto pra caralho assistindo esse filme. Eu gosto pra caramba desse filme. Percebe o que eu tô dizendo? Tem nada a ver você identificar uma narrativa escrota do caralho e você falar, puta merda, que imagem maneira da porra. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Certo? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Foda-se. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que você não pode é ser inconsciente a respeito dessas coisas. Né? Olha, meu querido, é óbvio, escancarado e evidente que ali é uma representação de uma hombridade muito específica que acaba assimilando simbolicamente um monte de conceituação que você fica assim, por que esse cara tá fazendo isso? Agora, isso significa que eu acho as cenas de lutinha do filme chato? Não, eu acho bonito. Acho bonito. Acho bonitinho, entende? Então, desde que você tenha consciência do bando de lixo que você está consumindo, né? Fica de boa. Desde que você tenha consciência clara do que você está consumindo, fica de boa. Se eu me lembro bem, a galera falou por que Pérsia, né? Scarlett perguntou por que Pérsia. Se eu me lembro bem, o Irã reclamou oficialmente disso, quer ver? Irã, 300 Esparta. Deixa eu ver se isso é verdade. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Deixa eu ver se isso é verdade, mas eu lembro disso. Aqui, ó. Não tô doido? Não tô doido? Aqui, ó. Governo do Irã condena o filme 300 de Esparta. Tá? Tipo, não foi uma coisa que um nerdola comentador de YouTube falou, veja bem, eu acho, eu acredito. Não, é óbvio. A Pérsia é a civilização do Irã. Ela é originada, o Império Persa é originado no Irã. Né? Tranquilo? Beleza? Então, assim, é isso. Eles sabem o que está acontecendo, né? Não, simples, o que eu posso dizer? É isso, né? É isso. É só isso, só. Irã diz que filme com Rodrigo Santoro é insulto à civilização, mas é claro que é, né? Então, quando a gente fala essas coisas, né? Olha, gente, puta merda, né? Você tá pintando a Pérsia como um local submetido a um cara escroto gigantesco que coloca toda a civilização em escravidão, porque metade da Pérsia é um bando de mercenário filho da puta que quer ganhar dinheiro, por isso que serve ao império, e outra metade de psicopata maluco que não quer dinheiro, mas é isso, né? Vocês entendem? Não é coisa de nerdola de universidade de cinema. É isso. Tipo assim, é papo dos caras saberem que isso vai ter uma implementação de símbolos na consciência das pessoas que vão facilitar a compreensão de que lá atrás, né? Lá depois da Mesopotâmia, né? Uma linha depois da Mesopotâmia, só tem monstros, né? Monstros
pessoas que se submetem por dinheiro e pervertidos, né? Todo mundo sabe que isso tem manda uma mensagem, né? E aí a reclamação é essa. Agora, você não pode assistir o filme? Não, eu acho divertidíssimo o filme, certo? Eu acho divertidíssimo o filme. Desde que você tenha consciência disso, né?